No vídeo de hoje eu quero tratar 5 filmes que trazem 5 lições que acho que todo afiliado deveria tomar ciência. Então, se você ficou interessado, já fica até o final do vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E aí, galerinha dos negócios, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre 5 filmes que eu assisti que mudaram a minha forma de percepção com relação a negócios, a empreender. Então eu queria compartilhar com vocês hoje, no vídeo de hoje, justamente essa visão. Vamos lá, o primeiro filme que eu queria falar para vocês é O Lobo de Wall Street. Nesse filme eu tirei uma lição muito importante para minha vida, que foi o quê? Não vem da característica, não vem da detalhes, vem da solução. Conta uma história de um cara que ele tinha muita vontade de enriquecer, ele queria muito mudar de vida, ele queria muito ali mudar a sua história. E durante o decorrer do filme você vê que ele entra numa empresa, é uma empresa que vende ali ações. Só que as ações que elas vendem são ações que elas não estão dentro da bolsa. Eu não sei bem como é que funciona essa parte, até porque é um filme um pouco mais antigo, não é da atualidade. Mas pelo que eu vi é muito difícil de vender aquelas ações, pelo menos até o nosso protagonista entrar em cena, porque ele tem uma forma de pensar muito diferente. E quando ele liga para o primeiro cliente ali, é interessante porque na primeira ligação ele já consegue fazer uma venda. E o que eu achei de tão interessante nesse filme? Vai mostrando toda a transformação, ele consegue formar a própria empresa e tal. Mas aqui nesse filme fica muito claro a diferença entre você tentar vender um produto pela qualidade, pelas características, o que tem um produto. A diferença é quando você consegue ali, quando você cria a necessidade no cliente. O grande exemplo desse filme, logo no final, uma cena que ficou muito conhecida, é quando o protagonista ele tá ali no meio de uma palestra, ele tira uma caneta do bolso e chega perto ali das pessoas que estão ali acompanhando aquela entrevista, aquela palestra, e aí ele fala: vende essa caneta pra mim. Caneta é uma coisa super simples, né? É um produto simples, um produto que faz parte do nosso cotidiano. E ali as pessoas tentam ali muito falar sobre os detalhes, o que aquela caneta faz e tal. E o exemplo a gente tem logo no meio do filme. No meio do filme ele faz a mesma coisa com um cara que ele quer colocar na equipe dele, já quando ele já tá com a empresa dele. E ali o cara pega aquela caneta, olha aqui, fala assim: tá, escreve num pedaço de papel, assina aí o seu nome. Imagina que é um contrato, alguma coisa do tipo. E naquele momento é engraçado que ele fala assim: eu não posso, eu não tenho uma caneta. Aí ele: pronto, demanda e oferta. E é verdade, galera, quando você tenta vender um produto pelas características, apenas pelo que ele tem, é muito difícil. Quando você mostra para o cliente que aquele produto vai resolver um problema, as portas da oportunidade se abrem na sua frente. Então, já coloca na sua rotina. Um segundo filme que eu quero apresentar para vocês hoje, que assim, foi complicado para assistir até o final, fiquei um pouco puto, mas assim, é uma história interessante. O nome desse filme é Fome de Poder. Esse filme basicamente ele conta a história ali de como surgiu o McDonald's, se eu não estiver enganado. Esse filme, uma lição importante que eu tirei nele foi justamente pensar fora da caixinha. Ganhar dinheiro, galera, é o objetivo de muita gente, acho que de quase todo mundo que trabalha, esse é o objetivo. Mas você fazer as mesmas coisas que muita gente está fazendo não vai dar certo. Se você vier a ganhar dinheiro, você vai ganhar pouco. E não é o nosso objetivo, a gente quer ganhar mais, a gente quer ter ali. Muitas vezes a gente está buscando o quê? Ter uma independência financeira e a gente não consegue conquistar por quê? Porque a gente está fazendo da forma errada. Não é uma coisa lógica ganhar dinheiro. E ali o nosso protagonista ele faz o quê? Se eu não me engano, ele vende ali alguns equipamentos para pequenas lanchonetes dentro do filme. E é interessante quando ele encontra ali os irmãos ali que originam o McDonald's, porque ele já tem um conceito na lanchonete deles, eles fazem muito bem ali
produto deles, entendeu? Eles fazem de uma forma rápida. E aí ele chega com uma ideia inovadora. Ele chega, tipo, ele chega com as ideias dele, quando ele chega e apresenta para aqueles irmãos, são ideias diferentes. E eu não vou contar spoiler, até porque eu acho muito interessante que cada um assista o filme e consiga tirar ali as lições. Mas você pode ter, assim, você vai ficar puto, como eu fiquei com o protagonista. Mas, cara, a gente tem que assumir, o cara foi um empreendedor. O cara teve uma sacada muito boa. Então esse é o segundo filme que eu recomendo. Galera, o terceiro filme que eu recomendo, o nome dele é Coach Carter. Coach Carter é um filme que ele vai te mostrar ali o valor da disciplina. Só que aqui eu quero abrir aqui um ponto interessante, porque assim, disciplina é diferente de imposição. Por quê? Disciplina é você definir ali uma rotina, é você seguir, você colocar em, por exemplo, planos, colocar tarefas, colocar uma forma de fazer e você seguir, beleza? Diferente do que a gente vê hoje nas empresas, a gente vê uma certa disciplina e normalmente é imposto, é através do grito, é através da pressão, é através de ameaças, e não é bem assim, gente. Uma equipe ela não funciona dessa forma. Nesse filme Coach Carter, isso fica bem claro. É um treinador que ele pega uma equipe de jovens, esses jovens eles são adolescentes e assim, é um grande desafio, é um enorme desafio, porque eles não querem colaborar, eles não querem que aquele time vá para frente, eles não querem colaborar entre si, eles não são uma equipe ainda, eles são um grupo. E ali, através das atitudes do treinador, a postura dele junto à equipe, então ali ele vai mostrando ali a importância de regras, ele vai colocando ele coloca ali as regras, ele mostra. Então a postura dele é muito diferente e ele é extremamente disciplinado. Eu muito recomendo esse filme para você empreendedor que está buscando aí mudar para esse 2021. Então eu muito recomendo esse filme que você assista, que você anote o que você achar interessante nesse filme e comece a remodelar aí os seus planos. Terceiro filme que eu quero falar hoje para vocês, o melhor, terceiro não, desculpa, o quarto filme que eu quero falar para vocês hoje é A Procura da Felicidade. É um filme com o Will Smith, é um filme que eu achei muito interessante. No Instagram eu vi muitas fotos sobre esse filme e aí eu fiquei curioso, eu fui assistir. Galera, nesse filme, uma das lições mais importantes que eu acho que eu consegui tirar foi o foco no objetivo. Esse filme, como pai, eu confesso que, assim, mexeu bastante comigo. A história, ela gira em torno ali de um pai que tem o seu filho pequeno e ali eles não, pelo que eu entendi, eles não têm uma moradia e o pai tem que trabalhar. Só que assim, na época ali, o emprego tá difícil, a situação financeira do país não tá boa. Então, para você ter ideia, muitas vezes o pai com o filho tem que chegar cedo para buscar um lugar dentro de um albergue, para eles conseguirem dormir, né? Dormir até mesmo com segurança. E ali aquele pai, ele aceita um estágio numa empresa muito conceituada do mercado. Só que assim, dentro desse estágio, devido a essa particularidade que ele tem de ter que procurar um lugar para poder dormir, então ele acaba tendo que tem 3 horas a menos com relação aos outros estagiários. Então aquilo torna muito difícil a rotina dele, porque assim, dentro de uma empresa, você faz parte ali de um grupo, que nem nesse caso estagiários, você tem que entregar da mesma forma a mesma meta. Se eles impõem ali uma meta para cada equipe, você, independente da sua dificuldade, você tem que correr atrás. E esse filme fica muito claro, ele tem diversas dificuldades. No trabalho é mais difícil porque ele tem menos tempo. O tempo para ele é um inimigo. Essa questão do filho dele, ele está sempre preocupado com a criança e tal. Então, durante todo esse filme, se você parar para pensar, ele tem muitos problemas, muita dificuldade. Então, isso, para o empreendedor, o viver com um problema
é constante, sempre surge um problema ali, um problema aqui. Mas o empreendedor ele tem que solucionar. E dessa forma, a mesma situação aí, galera. Esse filme ele deixa muito claro isso, que todo mundo tem problema, todo mundo tem ali a sua particularidade, a sua dificuldade, mas quando você tem foco no seu objetivo, você não vai desistir fácil. Você não vai largar no meio do caminho e falar assim, não dá mais, eu tô cansado. Cara, assiste esse filme e eu tenho certeza que você vai rever todas as vezes que você pensar em falar assim, eu vou desistir porque tá difícil. Esse filme, olha, vai mudar a sua forma de ver os problemas, beleza? E falando em problema, eu queria falar sobre o último filme agora. O nome do filme é De Porta em Porta. É um filme que eu confesso foi o primeiro filme que eu vi quando eu estava procurando alguma coisa sobre vendas. Eu já trabalho com vendas há mais de 8 anos, então lá no começo, quando eu comecei a trabalhar com vendas, eu tinha muita dificuldade, eu tinha muito bloqueio, vou ter que vender, eu não sei vender, eu não sei como agir, eu não sei o que falar, eu tinha vergonha, eu tenho muita timidez de falar com pessoas que eu não conheço, então, que é estranho, né, ter um canal no YouTube, mas enfim, então esse filme foi o primeiro filme que eu assisti. Esse filme é muito interessante porque a lição desse filme, eu acredito que seja essa questão de persistência, de superação, de resiliência. Eu acho que essa é a palavra que mais se encaixa nesse filme. Esse filme vai contar a história, eu não lembro agora o nome do personagem porque faz muito tempo que eu assisti esse filme. Mas é assim, naquela época eu não faço ideia quantos anos ele tinha, mas eu lembro que ele tem uma grande dificuldade, o nosso protagonista, porque ele tem uma paralisia parcial cerebral. Então você vê que ele tem dificuldade na fala dele. Ele fala com dificuldade e assim a coordenação motora você vê que ele tem uma certa dificuldade também. Então quando ele vai falar com pessoas fica claro que ele tem ali uma condição especial. E aí o pai dele na história, o pai dele também já foi um vendedor. E naquela época, um filme ali, eu não sei, acho que mais ou menos ali da época dos 1950, 1960, não sei bem quando que se passa a história. Mas assim, para nossa realidade hoje, para a realidade do filme é bem diferente. Então você vê ali que quando falava assim, eu sou um vendedor, a pessoa, os olhos enchiam ali, tipo, tinha aquele brilho e tal. Só que para ele aquilo era quase como impossível, porque o vendedor naquela época era um cara bem vestido, um cara que falava, um cara que chamava atenção, totalmente diferente dele. Mas mesmo assim ele não desanimou, não, você quer meu pai, eu vou trabalhar com vendas e tal. E aí quem estava ali sempre com ele nessa jornada era a mãe dele sempre apoiava, a mãe dele sempre motivava e tal. E só que assim, no filme vai mostrar ele batendo de porta em porta. Ele é aceito por uma empresa depois de muita insistência e ele vai trabalhar com produtos de limpeza, como, por exemplo, desinfetante, cândida, são produtos de limpeza. Eu sei que tem sabonete dentro das coisas que ele faz. E ele anda com uma pasta pesada e catálogos, né? Ele tem muitos catálogos. Acho que naquela época tinha bastante. E aí quando ele bate na porta das pessoas, galera, é bem evidente. Tem pessoas que não querem abrir, tipo, deixa bem claro que não quer atender. Tem outras pessoas que você vê que não estão dando a mínima atenção para ele. Então isso torna tudo muito mais difícil. E sem contar, tem uma cena ali que chama muita atenção, que é uma mãe que ela tá preocupada ali com o filho e tal. E aí ele passa na casa ali, a criança se assusta com ele e sai correndo e tal. Quando chega aí, ele volta para a empresa. Quando ele chega na empresa, o chefe dele, né, vamos dizer assim, chama a atenção dele e fala que ele tá amedrontando os clientes, teve reclamação e tal. E ali, depois ele sai daquele dia muito desanimado, só teve resultado negativo e tal.
Quando chega no dia seguinte, ele volta na casa daquela criança e vem com uma marionete e começa a ali brincar com aquela criança e tal. Então, aí você pode falar, o que tem a ver, Márcio, com vendas e tal? Esse filme vai mostrar justamente assim, ele tem toda a dificuldade. Não é uma pessoa que está aprendendo a vender, não é só isso. A situação que ele passa ali, a condição especial dele, torna tudo mais difícil. Mas mesmo assim ele não desiste, ele persiste no resultado. Então isso mostra para mim, para você, como que a gente tem que olhar também para as nossas dificuldades, os nossos dias ruins e não desistir, continuar persistindo. Galera, no final desse filme, eu não queria dar spoiler, mas no final do filme vai mostrar, deixar isso muito claro. Ele, infelizmente, assim, mostra a cena é assim, mostra uma festa da empresa, uma festa de premiação, acho que acredito, final de ano, e nessa festa eles chamam o melhor vendedor do ano para ele falar uma palestra, pra dizer algumas coisas. E ele é chamado. Ele sobe, ele começa a falar, né? Ele fala o nome dele. E aí ele em poucas palavras ele fala que ele queria que a mãe dele estivesse ali, mas infelizmente ela não tá. Mas aí ele começa a agradecer. Galera, aquele momento assim, tipo, os olhos enchem de lágrimas. Eu lembro, eu fico emocionado. Porque esse filme é muito bom, esse filme é muito top. Então, se você estiver procurando filme, se você estiver procurando melhorar, principalmente agora nesse começo de ano, nesse começo de 2021 aí, fazer diferente, galera, assiste esses 5 vídeos. Eu vou deixar a listagem também na descrição. E eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Eu espero que esse conteúdo possa te ajudar aí nesse começo agora de jornada. Tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse tema, se você gosta de falar de empreendimentos, sobre afiliados, sobre vendas online, já se inscreve no canal, deixa ativado aí o sininho para você estar recebendo e ficar por dentro de todo esse conteúdo, todo esse universo dos empreendimentos, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a vida de vocês.